Olá, eu vejo você. Meu nome é Caterine Rieira, eu tô na 10ª RH. Eu vou falar sobre a minha experiência durante esse tempo inteiro. Hoje é 18 de julho de 2021. A última vez que eu gravei um vídeo de RH, acho que eu estava na quarta onda e foi em outubro de 2019. Então, eu vou fazer um relato de toda a minha experiência, como que foi até aqui e os resultados que eu tenho. Eu não fiz pedidos mágicos para o professor. Eu entendo que a gente precisa sim pedir coisas que nos levem num nível material em que a gente possa ter o conforto de uma cama gostosa, um bom plano de saúde, uma geladeira com comida, para que a gente não fique preso nas mazelas do primeiro e do segundo degrau da escala de Maslow, e para que desse modo a gente possa começar a nossa evolução espiritual através de estudar e de ajudar as pessoas e fazer caridade. Então, assim, como eu participo de alguns grupos, no Facebook especificamente, eu vejo muito julgamento, eu acredito que seja de pessoas que nem estão fazendo RH. Porque se estão, ainda não entenderam nada. Porque realmente ou não entenderam nada ou não passaram necessidade, porque realmente é muito complicado a gente ter tempo para se dedicar ao outro ou fazer um atendimento gratuito para alguém quando está faltando coisa na nossa geladeira, quando está faltando o mínimo em casa, né? Como que foram os meus pedidos? Eu sempre pedi facilidades no trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que presta serviços e eu pedia consciências de pessoas que têm o mesmo trabalho que eu, ou eu pedia consciências, eu li um livro do Iron Ross, por exemplo, que eu já falei isso em outro vídeo. É Receita Previsível. É um livro de funil, de prospecção, para quem trabalha com vendas. Então eu pedi a consciência do Iron Ross. Eu pedi a consciência de alguns empresários. Só que eu não pedi solução mágica. Eu não pedi, eu quero 1 milhão na minha conta. Cara, é uma coisa muito infantil uma pessoa querer ter 1 milhão na conta e não acordar todo dia e sair para ir trabalhar. Ou sair para ir trabalhar no emprego em que ela ganha R$ 1.500 por mês e não estudar nada e achar que amanhã uma função que custa R$ 1.500 em qualquer lugar do mercado, em qualquer estado do Brasil, todo mundo ganha essa média, ela vai ganhar 100 mil? Não estudou, não aprendeu nada. Então não tem, isso é um pensamento mágico infantil e realmente é incabível fazer esses pedidos, porque impossível não é, né? Mas é mais improvável, as possibilidades são menores. Quando você pede um pouquinho mais cada pedido, fica mais fácil. Para quem consome os cursos pagos do professor, vai entender melhor o que eu estou falando, porque tem curso, se não me falha a memória, é o de prosperidade, que ele fala exatamente isso. Você vai subindo devagarinho, né? Um pouquinho de cada vez. Então, eu vou contar como as coisas aconteceram para mim. Em 2019, em janeiro, fevereiro de 2019, eu pedi a minha primeira onda e aí eu fui pedindo essas melhorias. Eu fui pedindo para melhorar meus clientes, para os clientes que eu tinha comprarem mais, para eu começar a vender com mais margem de lucro. E aí eu pedi assim, eu voltei a querer estudar, eu me formei em psicologia em 96. Aí eu estava uns 5 anos sem atender. Eu falei, eu quero começar a voltar a estudar isso, eu gosto. Aí eu pedi a consciência do Jung, do Freud, da Karen Horney. Aí eu fui pedindo algumas limpezas. Eu quero limpar traumas do passado, eu quero limpar registros akáshicos, quero limpar tal coisa. E aí as coisas foram acontecendo. É como se o universo começasse a se movimentar e te trazer as coisas e falar assim, Tó, isso aqui que você pediu, só que você vai pegar a varinha, a escasinha e vai pescar. Então eu pedi limpeza de alguns traumas e aí eu conheci a constelação. Não é que eu conheci, nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar, já tinha participado de uma constelação em 2010.
E aí, quando eu fui em 2010, como eu sou uma pessoa que eu vim do psicodrama, eu falei, ai, estão misturando psicodrama com energia, nada a ver, não gostei e não quis saber, né? E antigamente, quando não tinha YouTube, a gente tinha uma opinião formada sobre tudo, de uma coisa que a gente nem sabia direito o que que era, né? A gente via lá julgava um livro pela capa, digamos assim. Eu, pelo menos, era essa pessoa, infelizmente, para algumas coisas. E com o YouTube a gente tem a oportunidade de consumir conteúdo de pessoas diferentes que falam a mesma coisa. Às vezes uma pessoa tem uma linguagem que é mais acessível para o nosso ouvido, para a nossa alma entender. Tem a questão da empatia, enfim. E aí eu comecei a seguir alguns consteladores e comecei a ficar vidrada naquilo e pedi numa onda. Falei, eu quero fazer uma constelação, quero limpar uns traumas do passado. E aí eu comecei a procurar e no começo era caro, assim, pro que eu ganhava era caro. Uma sessão de constelação. Falei, uma hora vai aparecer uma constelação de alguém que eu acho legal, que seja perto da minha casa, que eu possa ir, que seja acessível e que eu possa pagar e que seja bom e tal. Isso apareceu, eu acho que eu procurei no Google, algumas pessoas, liguei, acho que foi isso. Falei no WhatsApp alguma coisa e fui super bem acolhida por uma delas e fui, era perto da minha casa. E eu tinha essa questão de não ir em lugar longe. Eu não gostava de dirigir para lugar longe. Eu nem sabia por quê. Eu acho que eu achava que não valia a pena, que se eu tomasse multa ia ficar caro. Eu perdi isso esse ano. E para mim isso não era um problema, então eu nunca nem pedi nada sobre isso nas minhas ondas. Mas aconteceu de eu perder isso. Essa, esse, esse medo. Eu tinha esse medo. E aí, voltando, aí eu peguei e fiz essa constelação. Em seguida, eu ganhei um curso, que era um curso de propósito. Ganhei uma imersão de um final de semana. Ganhei. Era um curso sobre propósito de vida e era um curso todo baseado em filosofia. As técnicas do final de semana inteiro, as dinâmicas eram todas sistêmicas. Saí apaixonada. Falei, quero saber mais sobre isso. E aí eu comecei a pedir consciências. Eu quero a consciência do Bert Hellinger e pedi a consciência dos consteladores que eu seguia. Até que veio a pandemia e começou a ter uma enxurrada de oferta de curso online, aí eu fiz e não parei mais. Desde que começou a pandemia, eu estou fazendo muito curso. E estou preparando um curso agora, porque é um universo maravilhoso poder estudar online. Eu fico pensando, cara, quantas vezes eu paguei workshop caro, principalmente na época que eu fazia faculdade, às vezes só para pegar a bibliografia, porque eu não sabia nem o que ler, que não tinha onde pesquisar. Agora tem essa vastidão de informação de graça, né? O pessoal gera conteúdo bom de graça e os cursos online são muito mais acessíveis que os presenciais, porque os caras escalam. Então eu tô apaixonada por esse universo. Quando eu comecei a fazer RH em 2019, eu nunca nem pensava nisso. Eu tenho uma empresa, uma microempresa, eu sou vendedora e eu pedi assim, olha, eu quero melhorar minhas vendas, eu quero melhorar, sair do segundo degrau para ter mais tempo de ajudar pessoas. E eu já consegui ajudar muita gente com a constelação. Né? Durante 2020 inteiro eu estava atendendo com mentorias, com terapias, com mentorias, e agora eu estou atendendo só com sessão individual de constelação. E eu estou conseguindo ajudar um monte de gente com isso. Então eu consegui sim melhorar o segundo degrau, pedindo consciências de pessoas que eu podia estudar, aprender mais e através de novas técnicas, de novos aprendizados, melhorar o meu faturamento, melhorar o meu dinheiro e as coisas foram acontecendo. Então, assim, a constelação foi uma coisa que aconteceu assim, eu pedi uma limpeza de traumas e tal, e aí eu passei, fiz algumas terapias que eu gosto de experimentar um monte de coisa, fiz várias outras coisas, mas a constelação aconteceu desse jeito e aí acabou virando para mim uma profissão. O meu carro, por exemplo, que eu troquei, o meu carro foi a mesma coisa. Eu tinha um carro que quando saiu zero era um carro top. E aí o carro era muito velho, era 2002, o carro começou a quebrar e dar muita despesa no mecânico. E eu falei isso,
não pedi. Porque assim, eu tô até com um aberto aqui, eu tô com a oitava onda, eu abri aleatoriamente só para ter uma. Ele não faz aquela pergunta assim: houve alguma mudança de visão de mundo? Eu até respondi nessa oitava onda. Houve sim, eu tô mais compreensiva com as pessoas, eu tô enxergando mais o lado das pessoas, eu tô julgando menos, eu tô implicando menos com as pessoas, eu tô fazendo alguns atendimentos pro bono, eu comecei a trabalhar com constelação e respondi aqui, ó, na oitava onda. Ele não faz essas perguntas. Nessas perguntas eu dava uma desabafada, sabe? Porque eu acho que ele lê. Eu acho que ele lê. E aí, nesses desabafos, eu falava, meu carro tá velho, eu preciso trocar de carro. Só que assim, eu não tinha a menor previsibilidade de trocar de carro, porque o Prolabore que eu pegava era o suficiente para pagar as contas de casa. Não faltava nada, tava tudo ok, geladeira ok. Tava com um convêniozinho, comecei a pagar um convêniozinho do mais baratinho, mas eu tinha, então tava com um planinho de saúde. E a gente fica mais sossegado, né, nesse sentido, mas eu não tinha como me comprometer num financiamento. Tava com o nome sujo ainda. Eu acho que eu limpei meu nome de 2018 para 2019. Acho que já estava limpo. Mas eu não tinha ainda score, né? E que a gente limpa, mas os scores ficam de 300 até subir para 700 ou 900, vai demorando, né? A gente vai ganhando pontuação. E então eu não tinha nem assim, mas se financiar, não vou dar conta de pagar a prestação. E aí eu falava, eu preciso trocar de carro. Bom, eu comecei a viver um degrau abaixo, que é o que a gente aprende nos cursos do professor, a viver um degrau abaixo e a juntar. Então, essa consciência eu também tive depois da RH. Por quê? Porque até então eu tinha sido uma pessoa que já tinha tido empregos de ganhar bem, já tinha tido vida tranquila em outros momentos da vida, mas eu era aquela pessoa que o que eu ganhava eu gastava, eu era capaz de gastar tanto que eu ganhasse. Sabe, aquela pessoa que tem lista de desejos e não sabe adiar. Conforme eu fui fazendo os pedidos e fui conhecendo mais coisas, eu conheci educação financeira que eu não conhecia. Eu fui conhecer a possibilidade de você gastar menos do que você ganha e guardar o dinheiro, ter um colchão de emergência, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí eu comecei a seguir o canal do Primo Rico, da Natália Arcuri, da Economirna. Essas pessoas que falam de dinheiro, de educação financeira, eu comecei a seguir essas pessoas e comecei a fazer o que eles ensinavam, né? Como gastar menos. Então, reduz sua tarifa bancária, abre conta num banco que não cobra tarifa. Eu tenho conta no Bradesco, tá? Até hoje, mas eu tenho conta no banco que não cobra tarifa. É que eu gosto do conforto de chamar minha gerente no Zap e falar: olha, fulana, desbloqueia para mim fazer um TED de tanto. Eu gosto desse conforto. Então, eu escolhi pagar por esse conforto, mas, por exemplo, negociar a net que tinha 500 canais que eu nem assisto televisão, essas coisas a gente vai aprendendo, sabe? E aí eu comecei a juntar o dinheiro e pedindo trabalho e trabalhando todos os dias e estudando e me qualificando. Então é sem pensamento mágico. E aí parece que o universo conspira assim. Então, por exemplo, eu fui num jantar e uma pessoa falou para mim: olha, vai no seu ortopedista, porque eu acho que você tem direito a tirar um carro PCD, que o carro é 15%, 30% mais barato, é 15 mil mais barato que o carro normal. Eu falei: será? Acho que sim. Eu tenho um problema no ombro, um problema no joelho há muitos anos, que vem desde que eu tinha 13 anos, que eu tinha uma escoliose e tal, uma cifose. E aí eu fui cabeleireira por um tempo, lesionou o ombro. Bom, eu nunca nem sabia de que tinha isso, tá? Eu sabia de carro de cadeirante, mas não sabia que para uma pessoa que tem uma hérnia de disco podia ter. Aí eu fui ver, e em 3 meses eu tirei a minha habilitação. Quando eu dei entrada no pedido do carro, eu já tinha metade do dinheiro do carro. Eu falei: beleza, eu financio metade, aí fiz as contas, falei: dá para eu pagar a prestação da metade. Demorou pra caramba.
acho que demorou uns 3 meses. Nesses 3 meses eu fiz umas vendas que me deram um retorno bom. E quando o carro saiu, eu paguei ele à vista, no boleto. Eu tinha tido uma oportunidade pela minha empresa de fazer um empréstimo pelo Pronamp. Eu juro por Deus, eu fiz um empréstimo. Quando eu abri a conta no Banco do Brasil para pegar esse empréstimo, porque foi logo no começo da pandemia, e o meu irmão foi a mesma coisa. Meu irmão veio aqui, a gente foi almoçar para resolver um problema, e ele que falou assim: Você sabia que você tem um direito a um empréstimo do banco, um subsídio aí do governo por causa da pandemia? Eu falei: Não, não sabia. Eu não vejo televisão, então eu não sabia disso. Aí ele falou assim: Pega, porque se te der algum problema, você ficar uns meses sem vender, você não vai passar perrengue, você não vai ficar sem dormir. Eu falei: Beleza, eu vou ver. Ele falou assim: Se você não conseguir abrir conta por aqui, eu tento abrir para você pelo meu Banco do Brasil. Cara, eu fui no Banco do Brasil no dia seguinte, a conta estava aberta. E acho que uma semana depois o gerente ligou e falou assim: Você acredita que não tinha mais liberado nada para ninguém liberar o seu? Você foi o último você foi a última pessoa dessa agência que pegou. E eu lembro que na época eu podia pegar 4 vezes mais do que eu peguei. Ele ainda falou: pega tudo que você tem. Eu falei: Não, esse tanto que eu quero é meu colchão de emergência para 5 meses de Prolabore, caso eu fique sem Prolabore. Eu peguei 5 meses. E era exatamente o tanto que faltava se o carro saísse, porque eu não tinha. Eu não usei o dinheiro. Eu devolvi agora que quando caiu a primeira prestação, eu já liguei para ele e devolvi o dinheiro inteiro. Eu não precisei usar 1 centavo do dinheiro. Eu não pedi na ressonância harmônica: eu quero todo o dinheiro para pagar o carro. Eu pedi, eu falei que meu carro tinha quebrado, que eu precisava trocar de carro. O universo me deu uma habilitação especial, universo. O carro que eu tinha dado entrada parou de fabricar, não ia fazer mais, tive que mudei de concessionário, não sei o quê. Eu peguei um carro que nem era um carro assim que eu tinha dado entrada, mas eu fui ver o meu caderno de desejo que eu tenho, era um modelo de carro que eu tinha feito naqueles pedidos de caderno de desejo, era o mesmo modelo, não era a mesma marca, fabricante, mas era o mesmo modelo, as mesmas especificações. E era melhor ainda. Então o universo mexeu os pauzinhos. Eu falo tudo isso porque eu não vejo problema nenhum em pedir coisa material. Eu tinha um carro que estava me dando prejuízo. Eu tenho um carro que me dá um conforto de me levar nos lugares sem medo dele quebrar. E graças a isso eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Dirigir à noite para bairros distantes, por exemplo. Eu não fazia isso. Eu ia de Uber. Eu comecei a fazer terapia esse ano, fui umas 4 vezes tal. Fazer terapia lá na Vila Mariana, eu teria ido de metrô antes. E para mim, a primeira vez eu cheguei lá toda suada. Eu falei: Nossa, você não sabe o que é para mim ter que dirigir nesse trânsito e tal. E aí eu pedi para perder. Eu falei: Eu não quero perder esse medo. De onde vem isso? Aí eu fui fazer meu mapa astral, porque eu fui nesse lugar fazer mapa astral. Olha, vou até falar, lá na Cristina Cairo, o pessoal é lá maravilhoso. E é uma delícia fazer um mapa astral num lugar tão sério assim, sabe? Porque você aprende um monte de coisa. Até essa questão de eu não gostar de dirigir, de eu não gostar muito de viajar, de eu não ter facilidade de aprender línguas, tudo tá no meu mapa astral. É o meu Quiron, que tá numa casa que tem um pouco dessa dificuldade. E tá tudo bem, porque isso não é um rótulo e não vai me colocar numa prateleira de que eu não vou aprender e não vou saber. Eu sabendo que é uma dificuldade, eu vou pedir na minha onda facilidade e vou me dedicar mais a isso, que é o caso do dirigir. Eu sempre dirigi desde os 16 anos e sempre fui para tudo que é lugar. Não sei porque depois de velho eu comecei a ter essas limitações. Então eu consegui transcender. Que mais? Deixa eu ver. Já falei, né, que eu tô na 10ª onda, a gente tá em julho de 2021. Eu tinha gravado o último vídeo, eu fui lendo as coisas, eu gravei acho que até a quarta. Eu gosto sempre, quando eu peço, de responder bem assim, com todo o meu coração, aquelas perguntas. Eu acho que ele lê sim, que é muito importante. E sabe por que eu acho que ele lê? Porque já teve dia de eu estar muito desesperada.
não tá bem e mandar e-mail para ele falando, olha, me ajuda, hoje eu não tô bem, eu tô com medo de perder o controle das coisas, já aconteceu, e ele responde. Então, eu tenho certeza que o professor lê essas coisas. E eu também sei que ele não gosta que a gente grava vídeo falando das coisas que a gente conquistou, falando, ele não gosta, ele não se. Eu acho que ele acha que atrapalha o trabalho dele. Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo? Talvez seja até o último vídeo que eu faça falando de ressonância harmônica. Mas eu tô falando porque eu vejo muitas perguntas nos grupos que eu faço parte lá no Facebook. As pessoas fazem perguntas assim, o que você pediu de coisa material e conseguiu? E aí vem um monte de julgamento, sabe? Aquelas pessoas julgando, eu fico pensando assim, cara, essas pessoas estão julgando, elas estão muito bem, ou elas não entenderam nada do trabalho do professor. Porque o professor não prega para ninguém viver uma vida miserável, abrir mão de tudo e viver uma vida miserável. O professor prega exatamente assim, vive uma vida em abundância, né? Você não precisa estar na Matrix, né? É ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Viva com conforto, faça o bem, estudar, trabalhar e ajudar. Não é isso que o professor fala? Ele em nenhum momento ele fala, vive uma vida sem conforto. Não é isso. Então, eu acho que tem muita confusão com relação a isso. E é diferente você falar, eu quero ganhar 1 milhão, do que você falar assim, olha, eu quero ter a consciência desse fulano, eu quero ter o arquétipo desse ciclano, eu quero poder. Por quê? Porque eu vou me movimentar, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu vou conseguir, com a ajuda dessa consciência desse arquétipo, ganhar um pouquinho mais, estar num lugar melhor, um pouquinho de cada vez, sem soluções mágicas. E eu acho que através do estudo, quanto mais a gente consome aqueles cursos, não só o caminho das palestras, os cursos pagos, a gente vai entendendo mais. E quanto mais vezes a gente repete as aulas, cada vez que a gente repete as aulas, a gente vai entendendo mais coisas. Eu peço muita coisa comportamental, embora ele fale que não seja consulta psicológica, mas eu peço coisa comportamental e vou trabalhar na terapia. E vou fazer constelação, e passo em sessão de terapia, e faço mentoria. Porque não adianta eu pedir e não fazer nada. Então eu percebo que eu tenho uma sombra, eu falo aqui, olha, eu tenho tal sombra que eu quero trabalhar. Eu tenho tal sombra que eu quero por exemplo, aqui na oitava onda, eu coloquei aqui não sentir ódio nem raiva de ninguém, porque eu era uma pessoa que eu me irritava muito no trânsito. Eu ficava muito, muito irritada, principalmente quando a pessoa não parava na faixa, então eu estava julgando, né? É, eu peço muita coisa, assim, não ser rígida com horários, eu super rígida com horários. Eu tinha toque de horário. Eu acho que principalmente por causa da minha formação, né? Porque quem trabalha, quem trabalha com atendimento, principalmente de terapia, sabe que o próximo cliente, se você deixa esperando, ele fica ansioso, cria ansiedade. E eu cheguei a pegar uma DP na época que eu fazia faculdade, porque eu cheguei 20 minutos atrasada para um atendimento. Já estava no 5º ano, já era estágio. E eu peguei um trânsito na Dutra, um caminhão tinha tombado, sei lá, e a professora me deixou de DP. E eu peguei trauma daquilo. Então, eu sou aquela pessoa que eu chego 20 minutos antes no horário. Então, eu pedi isso. Então, eu peço essas coisas. Eu peço coisas psicológicas, as coisas materiais eu peço no sentido de me dar as ferramentas de facilitar, que foi o caso do carro, que foi o caso da constelação, que é o caso dos meus clientes. Eu peço arquétipos, eu peço algumas coisas de saúde. E o que eu percebo? Que cada vez que eu vou pedindo a minha onda, eu estou num lugar um pouquinho melhor. Aquela dor da onda anterior, de alguma coisa, diminuiu um pouco. Mas não foi mágico. Foi através de um curso que eu fiz, que me caiu uma ficha. Foi através de um livro que eu li, que me passou aquela informação. Por exemplo, essa questão do investimento que eu não sabia, foi um menino que veio trabalhar comigo,
que comentou, olha, eu guardo dinheiro, aplico em tal lugar, dá uma olhadinha aqui, me ensinou a entrar no site, me ensinou como comprava, eu me interessei e comecei a estudar sobre o assunto. E eu fiquei estudando, estudei meses direto sobre os assuntos, sobre investimento. Onde investir, o que comprar, que ação comprar, como comprar. E assim eu fui juntei o dinheiro do carro. Não teve pensamento mágico, eu quero fazer uma venda. Olha, se você é corretor, por exemplo, você pode ter, porque se você fizer uma venda de 1 milhão e ganhar 6%, você ganha um dinheirão, né? Mas e se você fizer várias vendas de apartamentozinho de 250 mil, por exemplo? Não é muito mais fácil vender apartamentos de 250 mil do que de 1 milhão? Então por que você não pede? Olha, eu quero vender, se eu vender 2 por mês, eu ganho tanto, e aí eu uso o dinheiro de um, e aí eu consigo sair do segundo degrau, e à medida em que eu saio do segundo degrau, eu posso participar mais da minha igreja, ou mais do meu centro, ou mais na ONG, eu posso ajudar mais as pessoas. Outra coisa, gente, que eu aprendi, eu já fazia antes de ressonância, e eu faço mais ainda, que é ajudar as pessoas. E eu ajudo sim com dinheiro, e eu vou falar por quê. Eu sempre achei que as pessoas na rua às vezes precisam só de um pão. Eu sempre achei isso, porque assim, eu não tenho como dar casa, comida e roupa lavada para a pessoa, mas às vezes um pão e um cafezinho quente é mais um dia de vida dela. Eu sempre achei isso. E aí uma vez eu assisti um programa do Jô Soares de uma moça, uma mulher que foi mendiga, ela acabou casando com o diretor da Vigor, da Batava, alguma dessas empresas aí. Ela contou a história dela e eu fiquei apaixonada, porque ela veio do interior. E aí ela bateu na casa da porta da irmã dela e o cunhado falou, não, não quero você aqui. E ela decidiu, ela dormiu na rua e ficou 2 anos dormindo na rua, até que o carro de uma garota quebrou. Essa garota começou a chutar o carro, era um dia acho que estava chovendo, era um Fusca, e a garota, ai, que esse carro é quebrado. E ela pegou e falou assim para a garota, nossa, quem me dera ter o carro e uma casa, eu não estaria maldizendo. Essa garota ficou com dó dela, levou ela para casa dela. E essa garota era secretária desse diretor aí. A moça que estava em situação de rua foi morar na casa dessa mulher, dessa moça. Ela pôs lá morando e arrumou para ela de trabalhar de copeira, alguma coisa na empresa. O diretor se apaixonou por ela. É uma história dessa, tá? E aí ela contou que ela não comia, que às vezes ela ganhava marmitex, mas ela não cabia no estômago dela, porque ela ficava tão sem comer que o que ela conseguia comer era um pão molhadinho. Ela molhava o pão assim, que era o que descia. Outro dia eu vi uma outra entrevista, um podcast, e a moça no podcast morou na rua também. É muito legal esse podcast. É de uma moça que trabalha no necrotério, a deriva. E ela falou que ela morou na rua um tempo. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, olha, o que segura a gente na rua, assim, a sobreviver, é o marmitex que a gente ganha, o dinheirinho que a gente ganha. Porque aquele marmitex é tipo dar mais um dia de esperança. Isso era uma coisa que eu já tinha, assim, eu não sabia por que eu tinha, então eu dou mesmo. Eu não tenho dó de dar comida ou de pagar comida para as pessoas. Eu faço muito mais. E eu não faço, em hipótese alguma, pensando, eu vou fazer porque a lei da ação e reação, eu faço porque é um prazer inenarrável. Você vê uma pessoa, teve um dia que eu estava indo de manhã deixar um envelope na recepção do meu escritório e estava um frio e o cara dormindo no papelão. Eu dei R$ 20 para ele e falei assim, olha, para você comer. Ele falava, eu vou tomar... Gritava, eu fiquei com vergonha, fui andando. Eu vou tomar café da manhã, eu te amo, eu te amo. Então não tem preço, você vê, eu não resolvi nada a vida dele, nada. Eu não resolvi. Mas é um dia a mais. Então, assim, faça o máximo que você puder. Mesmo que você ache que é pouco. E olha, tem vezes que eu dou, a pessoa nem olha na minha cara e nem agradece. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque se eu conseguir com que aquela pessoa ou aquele cachorro que eu ajudei vivesse mais um dia, tá tudo bem. Então, assim, acho que as coisas mais importantes que eu aprendi com o professor nessa vida, sabe?
É trabalhar, estudar e ajudar. Eu trabalho todos os dias, eu estudo todos os dias. Às vezes eu dou umas pausas. Por exemplo, eu acabei de terminar uma mentoria agora, que é para fazer um curso que eu estou preparando, que é sobre prosperidade. É um curso que vai ter, eu vou misturar a mecânica quântica com os exercícios sistêmicos. Porque o que eu aprendi na constelação? Que não adianta só eu fazer PNL, eu trabalhar, eu usar código Grabovoi, fazer PNL, fazer Ho'oponopono, fazer limpeza e ter uma relação ruim familiar. E essa relação ruim familiar é dentro de mim, porque tem dinâmicas ocultas na nossa ancestralidade, que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, que pode formar emaranhamento quântico na nossa vida. Vou dar um exemplo assim, deixa eu pensar. Por exemplo, a pessoa ela não consegue prosperar. Tudo que qualquer negócio que ela abre não dá certo. Aí ela vai fazer uma constelação, ela vê que teve um aborto, que ela é um filho depois de um abortado, um não nascido, tá? Um membro da família dela que teve um destino difícil. E se essa pessoa tiver emaranhada, identificada com esse aborto, que poderia ser um irmão, por exemplo, essa pessoa ela vai abortando as coisas na vida dela, como se ela pudesse dizer assim para esse que não nasceu: olha só, nem seria tão bom se você tivesse ficado, olha como seria difícil, olha tudo que você ia sofrer, pelo menos você se livrou, tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo é um vô roubou alguém, pegou um pedaço de terra de alguém, alguma coisa assim, prejudicou uma outra pessoa. O neto, por exemplo, pode estar identificado com essa vítima do vô e querendo sempre, como se ele quisesse pagar aquela dívida. Então é uma pessoa que perde dinheiro, é uma pessoa que é enganado, que leva golpe. Eu tô dando exemplos, tá? E aí, quando eu comecei a descobrir isso, que tinha dinâmicas ocultas que impediam a prosperidade, eu falei, poxa, a mágica depende de uma série de coisas. Se fizer tudo junto, fica tão mais fácil o caminho. E aí eu comecei a juntar tudo. E sabe como eu consegui isso? Através dos atendimentos que eu fui quando eu voltei a atender. O ano passado, quando começou a pandemia. Porque as pessoas iam me procurar e eu via que a dificuldade das pessoas era carreira e grana. Porque às vezes a pessoa está ganhando bem também, mas não está com realização pessoal. E isso é uma coisa muito comum, né? Às vezes a pessoa trabalha num lugar que o clima é muito pesado, que o clima não é bom, está desenvolvendo uma função que não está gostando. E aí, quando você começa a mexer nessa parte da sistêmica da dinâmica oculta, deslancha, a pessoa às vezes muda de emprego, às vezes a pessoa começa a ganhar mais, às vezes a agenda da pessoa lota. Aí foi por isso que eu resolvi montar esse curso. Eu nem tinha essa expectativa nenhuma, as coisas foram acontecendo. Eu pedi isso? Não, não pedi. Eu pedi, olha, eu quero o conhecimento do Bert Helling, olha, eu quero o arquétipo do Buda, olha, eu quero o arquétipo de tal pessoa, eu quero limpeza energética. E aí eu fui tomando conhecimento disso. Ter mais alegria, uma coisa que é muito diferente depois que a gente pede. Porque é diferente a gente viver uma vida com alegria, a gente trabalhar com alegria. Eu tenho curso de Axis, né? No Axis, a gente fala que a gente só ganha dinheiro se a gente se diverte. E essa é uma verdade. É difícil a gente ganhar dinheiro de cara amarrada ou quando a gente está fazendo alguma coisa que não gosta. Então, se você ainda não pediu nenhuma onda, começa pedindo isso, ó, pede alegria, pede gratidão, pede para você poder ajudar mais as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente ajuda mais as pessoas, a gente gera endorfina na gente, a gente fica mais feliz. Então não adianta você querer, eu quero ter um emprego de 15 mil reais. Se você não está pronto, se você não está preparado, se você não estudou para ter um emprego de 15 mil reais. Pede, por exemplo, vamos supor, né, que você não tem uma profissão que tem uma qualificação para pagar 15 mil reais.
pede facilidade para estudar. Hoje em dia, marketing digital, todo mundo que está nessa área de mídia social, de marketing digital, ninguém está passando necessidade, muito pelo contrário. Aí você pede consciência das pessoas que são, tipo, eu quero consciência do Érico Rocha, e começa a estudar. Não tem dinheiro para fazer curso pago? Começa a consumir o conteúdo gratuito. Foi assim o meu caminho. E assim está sendo. Tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha conseguido tirar esse interessante ponto de vista das pessoas de não pedirem coisa material na ressonância, porque é diferente você pedir facilidade para ganhar o dinheiro, porque o dinheiro tem que vir com facilidade, alegria e glória. A gente não tem que ganhar dinheiro sofrendo e triste. E a gente pode pedir sim isso. Espero ter desmistificado isso, espero que isso seja uma contribuição para vocês. Tá? Eu tenho um outro canal que chama Caterine Rieira Terapias, um canal no Instagram que chama @Caterine Rieira Terapias. Nesse outro canal é o canal onde eu falo de prosperidade, é o canal que eu falo de constelação sistêmica, é o meu canal de trabalho, tá? Eu peço que, se você gosta do meu conteúdo, me segue lá, dá uma forcinha. Eu vou ficando por aqui. Namastê. Desejo para você uma boa vida. Namastê.